Olá, pessoas, sejam todos e todas muito bem-vindas a mais um encontro do Cálculo 1 pelo Projeto Newton. Pessoal do chat, vamos dando um alôzinho, vamos chegando. Boa tarde, meu povo. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai fazer o estudo da primeira derivada de uma função que é derivável. Então, eu parto do pressuposto que uma função é derivável. Se ela é derivável, quer dizer que a derivada dela está definida para todos os pontos do domínio, certo? Então, se ela está definida para todos os pontos do domínio, faz sentido eu falar da função derivada de uma função, ok? Então, agora eu vou estudar a função derivada de uma função, que é derivável, e extrair informações sobre o gráfico da função f, tá? Então, eu te dou a função f, a gente vai estudar a função derivada dessa função e obter informações do gráfico dessa função a partir da função derivada. Tá bem? Sim? Na aula de sexta-feira, a gente vai fazer isso para a segunda derivada. Então, hoje a gente vai extrair todas as informações pertinentes da função derivada de uma função. Tá bom? Tudo que isso traz de consequência para o gráfico. Tá bem? Para isso, como que a gente vai fazer? Como que vai ser a dinâmica da aula? Eu vou soltar 2 vídeos, uma cápsula, um videozinho curto daquele de conteúdo, que eu gravei para o Projeto Newton, do conteúdo. Venho com a teoria, a gente discute sobre, faz exercícios, comenta de onde vem para onde vai, né? Aí depois eu solto um outro vídeo, a gente faz a mesma coisa e intermeado a gente faz exercício. Massa? Sim? Pode começar então? Então, eu vou lá para o computador, vou dar play no rolê, e aí a gente começa, tá bom? Vou dar play, então. Bom vídeo, gente. Olá, pessoal. Neste vídeo, começaremos a estudar a função primeira derivada de uma função f, para entender qual a sua influência no gráfico. A primeira definição que precisamos envolve monotonicidade de uma função. Ela nos diz que um ponto P do domínio de uma função f é máximo global ou absoluto, se ele é o ponto que torna f de P o maior valor assumido pela função para qualquer ponto do domínio. Neste caso, f de P é chamado valor máximo da função. Analogamente, definimos mínimo global ou absoluto, um ponto do domínio, como sendo o ponto P que torna f de P o menor valor assumido pela função em seu domínio. F de P é chamado o valor mínimo da função. A próxima definição caracteriza máximos e mínimos de uma função, mas localmente, ou seja, máximos e mínimos relativos a um subconjunto do domínio. Assim, dado um ponto x igual a P no domínio de uma função, esse ponto é chamado máximo local ou relativo, se ele é o ponto que torna f de P o maior valor assumido pela função, comparado a qualquer ponto próximo a P. E x igual a P é ponto de mínimo local ou relativo, se ele é o ponto que torna a função f de P o menor valor assumido pela função para qualquer outro ponto vizinho. Esta notação de conjuntos abertos é chamada vizinhança de P. Em geral, não podemos garantir que funções reais tenham extremos absolutos ou globais. Mas, se a função for contínua em um intervalo fechado, podemos assegurar que f terá extremos globais. O que nos garante isso é o chamado Teorema de Weierstrass. O teorema nos diz que qualquer função contínua f
definida em um intervalo fechado e limitado AB, possui um ponto de máximo C e um ponto de mínimo D. Ou ainda, assume um valor máximo absoluto f de C e um valor mínimo absoluto f de D para pontos C e D no intervalo AB. Observe que esses pontos C e D podem estar dentro do intervalo fechado ou na fronteira. Ou seja, C e D são pontos menores ou iguais a A e menores ou iguais a B simultaneamente. O teorema de Weierstrass não nos diz como encontrar os valores C e D, que serão extremos da função no intervalo AB. Só garante a existência deles. Uma observação importante e não muito difícil de perceber é que, quando o coeficiente angular da reta tangente em um ponto é igual a zero, então a reta tangente é paralela ao eixo das abscissas. Essa é a interpretação geométrica que damos para a derivada de uma função f, quando esta for identicamente nula em um ponto qualquer de seu domínio. Dito isso, o resultado a seguir nos dará dicas de como identificar os valores de extremo de uma função em um intervalo fechado. O teorema de Fermat nos garante, em outras palavras, que os pontos de extremo de uma função definidos em um intervalo fechado serão os pontos nos quais a derivada existe e, mais do que isso, a derivada nestes pontos é exatamente igual a zero. Existem casos em que a recíproca deste resultado não é verdadeira, ou seja, o fato da derivada de uma função ser nula em um ponto não implica que esse ponto será de máximo ou de mínimo. Contudo, o teorema de Fermat sugere que, ao procurarmos por extremos de uma função, devemos, pelo menos, começar procurando os pontos do domínio, tais que sua derivada seja nula ou que a derivada não exista. Esta relação nos induz à seguinte definição. Um ponto C no domínio de uma função f é dito crítico se ou a derivada nele for igual a zero, ou a derivada neste ponto não estiver definida. Ou seja, se a derivada em um ponto C é igual a zero, ou se a derivada não estiver definida para algum ponto C do domínio da função, então C é um número crítico de f. E o ponto C, f de C, é chamado ponto crítico de f. Agora sim, estamos aptos a apresentar um método para identificar pontos de máximo e de mínimo de uma função definida em um intervalo fechado. Para encontrar os valores de máximo e de mínimo de uma função contínua f em um intervalo fechado AB, primeiro, determinamos os números críticos de f no intervalo aberto AB. Ou seja, derivamos a função e encontramos os números em que a derivada se anula ou ela não esteja definida. Depois disso, avaliamos a função nesses números para identificar os valores críticos de f. Feito isso, calculamos a função nos extremos do intervalo, ou seja, f de A e f de B. Por fim,
comparamos os valores das etapas 1 e 2. Assim, será possível perceber qual valor de f é o menor e qual é o maior. O valor de x, no qual f de x é o menor possível no intervalo fechado, é o ponto de mínimo absoluto da função. E o valor de x em que f de x for o maior, será o ponto de máximo absoluto da função. Bom, ficamos por aqui. Até a próxima. Vem comigo no quadro 1, que eu tenho muita coisa para amarrar. Tá? Eu quero, antes de comentar isso, tem uma coisa que é delicadinha em matemática, que é importante. Percebam que no vídeo eu comecei falando de máximos e mínimos globais, e depois eu olhei para locais, né? Naquele momento fazia sentido falar isso, mas eu acho que fica mais interessante vocês entenderem se a gente partir do local. Por quê? Pensa comigo. Se eu analiso localmente, quando eu pego a união de todos esses locais, eu tenho global. Vocês concordam comigo? Pensando como conjuntos e subconjuntos mesmo, né? Como subconjunto da reta, quando eu analiso todos os possíveis e comparo entre eles, o maior de todos é o global e o menor de todos é o global. Concordam comigo? Então, a estratégia aqui é pensar sempre do menor para estender. Tá? Então, o nosso olhar aqui é sempre pensando num subconjunto da reta ou no intervalinho da reta, analisando para todos eles, e depois a gente estende globalmente, no sentido de abranger todo o domínio. Tá bem? Que a gente só está interessado nos domínios da função, né? Então, vamos lá. Por que eu disse isso? Extremos locais ou relativos são um ponto lá do domínio da função, tá? E isso é dito um número, e pode ter bibliografia que vocês veem confundindo o número com ponto, tá? Isso acontece muitas das vezes, tá bom? Então, ele é dito um número ou um ponto máximo da função, se ele é o maior valor assumido. Faz sentido? Mas como é local, então o maior valor assumido lá pertinho dele, numa vizinhança dele. Vamos fazer um desenho para ficar mais claro? E eu já vou fazer um desenho meio induzindo para onde a gente quer chegar, tá? Vou pegar uma função aqui qualquer. Esse meu intervalinho aqui é o domínio da função, tá? Esse aqui é o domínio da função. Tá bem? E aí, pensa só, vou pegar aleatoriamente. Pegar aleatoriamente esse intervalinho aqui. Nesse intervalo, qual que é o maior valor assumido pela função? Bom, ficou meio ruim aqui. Deixa eu pegar mais para cá. Poxa, que eu fiz ela tão crescentona, né? Tá bom. Vamos pegar esse aqui mesmo. Nesse intervalinho aqui, o maior de todos está mais para esse, né? Para o extremo. Concordam comigo? O maior nesse intervalo aqui está mais para ser esse extremo, né? Porque ela faz essa meia bundinha aqui lá em cima. Então, está mais para ser esse. Esse aqui é o maior nesse intervalo. Nesse intervalo aqui, o maior também é esse, né? Ô, Canela, mas você podia ter pego outra. Ou fazer uma outra, porque essa daí é só crescente e sempre vai ser o extremo, né? Melhor. Esse aqui é o domínio da minha função. Vamos olhar em subintervalos. Nesse intervalo aqui, daqui até aqui, mas esse ponto aqui, né, bem no eixo, tá mais para ser o máximo, concordam comigo? Sim? Então, esse aqui é o máximo. Ok. Nesse intervalo aqui, e entendam que eu não quero saber o que acontece para lá, o que acontece para cá. Eu estou olhando só nisso aqui, para mim esse aqui é o domínio da função, tá?
Nesse intervalo aqui, esse extremo aqui está fazendo mais o papel de maior valor, não é isso? Sim? E nesse outro intervalo aqui que sobra, essa bandinha aqui, eu vou até fazer uma curvinha aqui, só para ser diferente. Pronto. Essa curvinha aqui está fazendo o papel de máximo da função. Concordam comigo? Sim? Agora vamos analisar, já que eu peguei o domínio da função e olhei em cada partezinha, quando eu olhar para toda ela, é só comparar, não é? Esse aqui é máximo, mas esse aqui é menor do que esse. Esse aqui é máximo, mas esse aqui é menor do que esse. Então, esse aqui é o máximo absoluto. Concordam comigo? Esse aqui é o máximo global. Entendeu? Então, olhar para máximo local é olhar ali perto. Pegar um subintervalinho, olhar qual que é o maior valor que a função assume. Então, eu estou sempre fazendo uma relação entre o domínio e o contradomínio da função, né? Eu estou pegando quem é o número máximo. É o número cujo a imagem dele é o maior valor. Concordam comigo? Sim? Então, a estratégia é essa. A definição, por mais que tenha notações que às vezes confundam, é simprão assim mesmo, tá? Que está dizendo, assim, quando eu digo aqui vizinhança, essas coisas, é essa visão que eu preciso ter, tá? Analogamente, quando a gente fala de máximo, a gente fala de mínimo. Mínimo local, ou mínimo relativo. Porque é relativo ao ponto. É perto daquele ponto, tá? Aquele ponto é mínimo ou é máximo naquela vizinhança. E aí, qual é o passo de fazer de local para global? Global quer dizer que eu comparei todos eles, né? Comparei todos eles, e esse é o maior de todos, absoluto, global. Tá bom? Então, a gente poderia só fazer uma apagadinha aqui, tirar essa vizinhança e colocar todo o domínio. Só isso, tá? E a conexão é exatamente esse desenho que eu fiz com vocês. A conexão é exatamente esse desenho. Eu vou olhar pertinho por subconjuntos, depois eu comparo entre esses e vejo quem é o maior de todos. Tá bem? Nesse subintervalo, esse daqui é o máximo. Mas ele é o máximo global? Não, ele é o máximo relativo a esse subconjunto. O global é esse. Certo? E é sempre falando do domínio da função. É em relação ao domínio da função. Porque onde a função não está definida, não está no domínio, né? E aí não tem interesse. Tá? Tudo que está fora do domínio eu não tenho interesse. Eu só tenho interesse onde a função está definida. Entenderam essas diferencinhas? Tá? A gente formaliza, mas o que está por trás é um desenho tipo esse. Tá? E esse é o bacana de cálculo 1, é a gente conseguir fazer desenhos. E aí, então, aqui eu estou pensando em intervalos da reta, tá? Estou pensando sempre em intervalos da reta. Quando o intervalo, e eu vou fazer sempre esse paralelo, quando o intervalo é fechado e limitado, também a gente chama isso de compacto, lá no quadro 1 eu tenho um resultado bem forte, que fala o seguinte: se a função ela é contínua em um intervalo fechado e limitado, essa função vai ter máximo e mínimo. Vai ter. Mais do que isso, como o conjunto ele é pequeno, né? O domínio, de certa forma, ele é pequeno, eu consigo comparar esses valores máximos e mínimos e ver quem é o global e quem é o local. Sacou? Então, quando o intervalo é fechado, eu sempre tenho extremos globais. Porque o global aqui é relativo a esse subconjunto, entendeu? Qual é o meu global? É onde a função está definida. Se a função está definida só no intervalo fechado e limitado, esse para mim é o meu global. É sutil, tá? É sutil. Mas eu acho que é inteligível, né? E daí vem o teorema de Fermat e ele fala o seguinte, olha, quando a função possui máximo e mínimo, lembrando que se a função está definida no intervalo fechado,
Nos extremos do intervalo, na fronteira do intervalo, existe derivada? Por que que não existe? Muito lindo. Porque para definir derivada em um ponto, eu preciso da derivada lateral à direita e à esquerda, não é isso? Se eu falar no extremo esquerdo da função, se eu pegar o extremo A da função, AB, eu consigo olhar para a derivada à esquerda desse ponto? Não, né? Porque eu não vou passar por pontos onde a função está definida. Então, nos extremos do intervalo, não existe derivada. Então, quando eu falar, se uma função é contínua no fechado, ela sempre vai ser derivável no aberto, tá? Eu tenho que excluir sempre esses pontos de fronteira, porque não existe a derivada nesse ponto. Então, se a função possui máximo e mínimo em um ponto C dentro do intervalo, o teorema de Fermat vai dizer, nesse ponto, a derivada é igual a zero. Vamos voltar lá para aquele desenho? Vem cá comigo. Esse ponto aqui, ele é um ponto de máximo, e ele está no interior desse intervalo, né? Concorda comigo? Ele não é ponto de extremo. Se a gente pensar na reta tangente a esse ponto, qual que é a inclinação dela? Qual que é o coeficiente angular? Zero, né? Ela é paralela ao eixo x. Nesse intervalo em que o máximo é no extremo, eu não consigo falar, nesse intervalinho, em que o máximo é extremo, eu não consigo falar de inclinação de reta tangente, né? Sim, ela vai ter outra inclinação, mas não faz sentido nesse intervalo, concorda comigo? Não faz sentido nesse intervalo, porque ele não está no interior. Mas quando ele está nesse interior, faz sentido. E, de novo, qual que é a inclinação da reta tangente nesse ponto? Zero. E aí, é exatamente o que o teorema de Fermat fala. Se o ponto ele é um ponto dentro do intervalo da função, onde a função está definida, se ele é um ponto de máximo ou de mínimo, a derivada dele é zero, ou seja, o coeficiente angular da reta tangente nesse ponto é igual a zero. E a recíproca existe? Quando a derivada em um ponto é igual a zero, eu posso afirmar que aquele ponto é um ponto de máximo ou de mínimo? Não, não pode. Porém, isso daqui nos induz a uma definição. Fala assim, então, procurar pontos de máximo e de mínimo. Porque vocês concordam comigo que fazer do jeitinho que eu fiz ali? Faz um desenho, aí você vai... Isso não é prático, né? Não é assim que vocês vão fazer, né? Então, a gente precisa de uma estratégia para entender, para poder achar pontos de máximo e de mínimo. Concordam comigo? Uma estratégia induzida é tentar olhar para a derivada da função no ponto. Tá? Essa é uma estratégia induzida. Mas ela ainda não está boa, porque essa recíproca aqui não acontece. Mas isso nos induz a uma definição, que é o que a gente chama de número crítico. Tá? De novo, tem bibliografias que chamam de número, tem bibliografias que chamam de ponto. Tá? É a mesma coisa. Isso daqui pode ser... Isso daqui pode ser um ponto crítico, do mesmo jeito que só esse camarada lá do domínio pode ser um ponto crítico. Esse aqui é outro nome, né? Esse aqui é valor crítico, é o valor da função, né? Que a função assume, é o valor, é a imagem dele. Mas tem lugar que chama essa primeira entrada, que é lá no domínio de ponto, que é o que a gente está chamando de número, mas é a mesma coisa, tá bom? Se vocês olharem, um ponto do domínio é o mesmo que a gente está chamando de número, mas é equivalente, tá? Acho que é importante a gente deixar claro essa nomenclatura. Tá bom. Então, dado uma função em um ponto do seu domínio, se uma dessas situações, ou seja, que é um ou outro, mas é um ou excludente, ou acontece uma situação ou acontece a outra, as duas simultaneamente não tem jeito. Se acontecer uma dessas situações, o número é dito número crítico, o número C, lá do meu domínio. O que que é? Quais são essas situações? Se ou a derivada nesse ponto não está definida, ele é um ponto do domínio da função, mas não é um ponto do domínio da função derivada.
E aqui a gente vai amarrar domínio de derivada e domínio da função o tempo inteirinho. A partir de agora, tem que estar bem maduro que tudo que a gente for pensando em relação à função, a gente tem que pensar em relação à sua função derivada. Espera aí só um minutinho. Então, ou não existe a derivada naquele ponto, ou seja, ele é um ponto no domínio, mas a derivada naquele ponto não está definida, não existe, ou a derivada naquele ponto é igual a zero. Se acontecer uma dessas situações, num ponto do domínio da função, eu chamo esse ponto de ponto crítico, ou número crítico. Sacou? Tá. Vamos fazer um análogo Vamos fazer primeiro um exemplo, para vocês entenderem esse amarradinho entre domínio da função e domínio do domínio da função. E aí depois a gente faz um equivalente ao teorema de Fermat. Quer ainda falar? Preciso que você vá no microfone. Isso. Enquanto ele chega lá no microfone, alguém canta para mim qual que é o domínio dessa função? Oi? Menos quem? Menos o 2, né? Ah, tá. Porque o 2 era esse denominador, não era? E a gente divide por 2, e a gente divide por 0? Nunca na vida. Fala, coração, nome e curso, por favor. Oi, professora, boa tarde. Eu sou a Marceline, do curso de Física. E, bem, a senhora citou ali que a função ela vai ter um máximo ou um mínimo, por exemplo, em um ponto onde ela não está definida. Mas o outro teorema que a senhora apresentou, ele fala que a função tem que estar contínua para haver o máximo ou o mínimo, né? Então, eu não entendi como é que a função ela tem um máximo num ponto não definido, sendo que ela não está contínua porque o ponto não está definido. Tem um pulinho do gato. Nesse teorema, eu estou especificando que a função está definida no intervalo fechado. Se ela está em um intervalo fechado, ela vai ter ponto de máximo e de mínimo. Tá? Mas isso é uma seara. Né? Aqui, quando eu defino número crítico, eu não estou pensando em intervalo fechado, eu estou pegando em qualquer domínio. Tá? E eu não estou fazendo especificação em relação à continuidade da função. Né? Eu digo que esse número ele é um número crítico se ou a derivada nesse ponto não existe, ou ela é igual a zero, ou um é outro. É claro que existe uma consequência, que se o ponto C ele for um ponto de máximo ou de mínimo, ele vai ser um ponto crítico, né? Porque a derivada nele vai ser igual a zero. E esse é o análogo do teorema de Fermat. É exatamente isso que eu não escrevi. Mas é exatamente isso. Se dentro de um intervalo fechado, aquele ponto, dentro de um intervalo fechado, um ponto, ele é ponto de máximo ou de mínimo, necessariamente ele é um ponto crítico, porque a derivada nele é igual a zero. É essa a equivalência do teorema de Fermat. Tá? Que eu nem escrevi ali, mas eu já posso escrever, né? Então, se a função possui um máximo ou um mínimo em um ponto dentro de um intervalo aberto, ou seja, eu estou falando que a função é derivável no aberto, e esse ponto C, que está lá no meu aberto, ele é um ponto que a derivada nele existe, né? Sim? Se a derivada nele existe, e a derivada nele é igual a zero, qual que é a conclusão? C é número crítico. Então, uma outra maneira de falar o teorema de Fermat é o seguinte: todo ponto de extremo da função, porque máximos e mínimos a gente chama de extremo, né? Todo ponto extremo da função em um intervalo fechado, ele é um ponto crítico. Todo ponto de extremo é um ponto crítico. Certo? Certo. Essa é uma conclusão importante. Lembrando que a recíproca não é verdadeira. Tá? Isso aqui não é um critério
para achar máximos e mínimos de funções em intervalos fechados. Esse não é um critério, tá? Não é só a derivada nesse ponto ser igual a zero. Tem que ter mais coisa, tá? Pode ir lá. Nome e curso, por favor. Meu nome é Pedro Paulo, faço engenharia da computação. Minha dúvida é sobre extremos locais ou relativos. Você poderia explicar de novo, utilizando mais a fórmula de jeito mais formal, assim, só para eu conseguir entender? Sim. Ó, vamos fazer mais desenho, então? Te ajudaria, sim? Sim? Tá. Quando eu falo em máximos e mínimos locais ou relativos, eu estou pegando em subconjuntos do domínio, tá? Eu estou olhando como se fossem subconjuntos do domínio da função. Então, seria vizinhanças de pontos. Eu digo que esse número aqui, que no caso é o zero, ele é um máximo local dessa função, local porque é nesse intervalinho, porque ele é o maior valor assumido pela função, não é? Ele tem que ser, e isso aqui é valor máximo, né? Um número é máximo quando o valor da função é máximo nele. Então, um número lá do meu domínio, ele é máximo quando eu avaliar ele na função, lá no desenho, ou quando eu avaliar de valor mesmo, número. São números, né? É uma função real, né? Quando eu olhar lá no valor assumido, ele vai ser o maior possível. Sacou? Então, eu consigo comparar. Percebam quando eu falo de maior igual e menor igual, eu consigo comparar esses valores. Consigo, porque são números, tá? São números. Claro que isso aqui não é o jeito que vocês vão fazer. Como que vocês vão fazer? A gente vai chegar no método do intervalo fechado para vocês entenderem como é que vocês vão executar isso, tá? Isso aqui é só a teoria que está por trás. E eu faço o desenho para ver que faz sentido, que a definição faz sentido, tá bom? Não é isso formalmente que vocês vão fazer, tá? Na prática não é isso, tá bom? Mas é isso, a diferença entre local e global é que local eu olho numa vizinhançazinha, então eu sei comparar os valores ali. E o global é quando eu pego todas as locais, na união eu tenho o que acontece ao longo de todo o domínio. Melhorou? Então, tá bom. Então, beleza. Então, agora vamos voltar para o nosso exemplinho. Professora, por que uma derivada valendo zero não define um ponto de máximo ou de mínimo? Tchan, 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 tchan. Bom, se ele é de máximo ou de mínimo, a derivada vai ser igual a zero. Agora, vamos pegar um exemplo em que uma derivada é igual a zero e que ele não é de máximo ou de mínimo. X ao cubo, obrigada, Nilson. Que coisa linda. Pronto. Aí eu pensei em x à quarta, eu ia diminuir o grau. X ao cubo. O gráfico dessa função é um negocinho assim, ó. Certo? Sim? Quem é a derivada dessa função? Não ouvi? 3x ao quadrado. Quando que essa derivada é igual a zero? Quando 3x ao quadrado é igual a zero. Quando que 3x ao quadrado é igual a zero? Quando x é zero, não é isso? Então, x igual a zero seria número crítico, né? Ele é número crítico pela definição. Mas ele é máximo ou mínimo? Não. Isso eu estou olhando até ao longo de todo o domínio. O comportamento dele é essa, a função ela é estritamente crescente, é porque a função ela é monótona, entendeu? Quando a função é monótona, estritamente crescente ou estritamente decrescente, não necessariamente, quando a derivada num ponto é igual a zero, aquele ali é um ponto de máximo ou de mínimo. O contra-exemplo para o teorema de Fermat são funções monótonas estritamente crescente ou decrescente. Tá? Te respondi?
Tá sem vídeo só para mim, entendi. De nada. Pronto? Muito obrigada, Nilson. Você me ajudou. Eu vou apagar aqui, pode ser? Então tá. Pronto, então vamos investigar uns negócios que a gente quer começar a investigar. Eu te dou a função e eu te peço as informações que você consegue me dar sobre essa função, estudando a primeira derivada. Para estudar a primeira derivada, eu preciso primeiro ter o domínio da função. Primeira coisa que eu faço é achar o domínio da função. Segunda coisa que eu faço, deriva a função. Como é que é a derivada dessa função? Que não tem o que fazer então, né? Menos o primeiro vezes... Vamos? Qual é a derivada de x menos 2? 1, né? Sobre x menos 2 ao quadrado. Muito bom. Então, isso aqui é menos 2 sobre x menos 2 ao quadrado. Ok. Qual que é o domínio dessa função? Não ouvi? Qual que é o domínio dessa função? Vamos, gente! O mesmo! Muito obrigada! O domínio da função derivada é só tirar também os camaradas que anulam o denominador, né? Quem que anula o denominador? X igual a 2 anula, né? Então, é só pegar de novo os reais e tirar o 2. Ou seja, o domínio da função derivada é igual ao domínio da função. Nessa situação, quer dizer que não existem pontos do domínio da minha função cuja derivada não esteja definida, não é? Todos os pontos problema da função derivada, que o problema seria x igual a 2, não são pontos que estão no domínio. Então, eu não preciso me preocupar com ele. Arruma, por favor, sua máscara. Aí atrás. Isso. Cutuca ele, por favor. Isso, garota. Arruma sua máscara, por favor. Muito obrigada. Então, como os únicos problemas da minha função derivada são os mesmos problemas da função, ou seja, o domínio das duas funções é o mesmo, então eu não tenho situações em que a derivada não esteja definida, né? A derivada está definida para todos os pontos. Então, para eu achar pontos críticos, é suficiente eu achar onde a derivada é igual a zero, não é isso? Vocês entenderam o pulinho do gato? Por isso que eu preciso comparar os dois domínios, tá? Essa terceira etapa ela é muito importante, porque a gente compara os dois domínios. Se os dois domínios são iguais, para eu achar ponto crítico, basta achar o zero da função derivada. Se não, aí eu tinha que olhar onde a função também não está definida. Tá bom? Tá bem? Tá bom. Então, o quarto passo, para achar ponto crítico, é suficiente achar os pontos em que a primeira derivada é igual a zero. Tem toda uma conversinha aí, mas a gente vai absorver isso, depois, quando a gente for fazer um exercício completo, a gente escreve tudo, tá? Quando que a segunda derivada é igual a zero? Quando que a primeira derivada é igual a zero? Quando isso aqui é igual a zero. Isso aqui é igual a zero em alguma vez na vida? Nunca, né? Então, não existe pontos críticos, né? Não existe ponto crítico. Certo? Esse aí foi de propósito mesmo. Foi para dar um ruinzinho mesmo. Bom, dito isso, então a gente já sabe achar ponto crítico. Gente, a aula está voando. É isso mesmo, Brasil? Então a gente já sabe achar ponto crítico. Agora vamos para intervalos fechados, como é que a gente acha pontos de máximo e de mínimo, né? Que é esse o amarradão desse nosso encontro, antes do segundo vídeo. Mãezinha da glória.
Então, agora vamos eficientemente aplicar um método. Vamos eficientemente aplicar um método para encontrar máximos e mínimos de função em intervalo fechado, tá? É o que a gente chama de método do intervalo fechado. Muito criativo. E aí, quando eu fizer esse método com vocês, eu faço um exemplo com vocês, tá bom? Pra vocês verem na prática. Então, tá bom. A primeira coisa é, então eu vou ter uma função definida no intervalo fechado, derivável. Tá. O que eu quero? Achar pontos de extremo, né? Eu quero achar pontos de máximo e de mínimo. Dentro do intervalo aberto, fora dos extremos, eu posso achar número crítico, né? Certo? Então, a primeira coisa que eu faço, porque os números críticos, eles são candidatos a serem máximos e mínimos, tá? Eles são os candidatos, tá bom? Então, os números críticos é a primeira coisa que eu faço. Acho quem são esses números críticos, ou seja, eu vou derivar a função, achar os pontos em que ou a derivada não existe, ou a derivada é igual a zero. Muito provavelmente, nessa situação, isso aqui não vai acontecer. Provavelmente só vai acontecer quando a derivada for igual a zero, tá? Na segunda etapa, o que vocês vão pegar? Vão pegar o A e avaliar o f de A. Vão pegar o B, avaliar f de B. Vão pegar esse C, que é o ponto crítico, e avaliar o f de C. Na terceira etapa, muito difícil, você vai comparar esses valores. Comparar mesmo, como números. Comparar mesmo. O maior valor de todos esses é o máximo. O menor valor de todos esses é o mínimo. Mais do que isso, é o máximo global ou é o máximo ou é o mínimo global. Porque é global relativo a esse intervalo. Sacaram isso? Sim? Vamos fazer na prática? Fazer na prática. E o que a gente fez aqui, na verdade, foi só, de certa forma, deixar como algoritmo o desenho que eu tinha feito aqui no cantinho, né? Falei que eu já fui induzindo vocês. É de propósito. Então, vamos fazer um exemplo, que é um exemplo que está nas notas. Deixa eu lembrar aqui. Gente, alguém para esse relógio. Cadê o duende que está fazendo esse negócio correr? Pelo amor de papai do céu. Nossa. Ó, exemplo 20. Lá das notas. Eu te dou a função f de x igual a x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 1 e o intervalinho menos meio e 4. E eu te pergunto, quem são os máximos e mínimos? Quem é o máximo global e quem é o mínimo global? Global de novo, porque eu estou falando relativo a esse intervalo, certo? Então, nesse intervalo, eu tenho possibilidade de achar global, tá? Se fosse um domínio aberto, se fosse, por exemplo, toda a reta, porque a função está definida para toda a reta, né? Certo? Polinômio é contínuo, está definido para toda a reta. Mas não, eu estou pegando um intervalo específico, tá? Então, eu quero global, porque eu estou falando desse intervalinho específico, tá? Vamos achar os máximos e mínimos? Como é que a gente acha máximo e mínimo? Método do intervalo fechado. Pelo primeiro item do método do intervalo fechado, a gente vai achar o quê? Número crítico, né? Então, como é que eu acho o número crítico? Número ou ponto crítico, tanto faz. Deriva a função. Deriva a função.
3x ao quadrado menos 6x. Ok? Tem algum ponto dessa função que seja ponto dessa função em que essa daqui não esteja definida? Não, né? O único... Vocês poderiam falar, não, mas nos extremos, mas existe derivada no extremo? Não estou nem considerando esses pontos, tá? Não estou considerando esses pontos. Ponto para mim, que é ponto do domínio dessa, é só o aberto. Porque nos extremos a derivada não está nem definida. Não é nem que ela não existe, ela não está nem definida. Sacou? É delicadinho assim mesmo, é delicadinho. Então, quando o intervalo é fechado, é só, nesse caso, por exemplo, que é um polinômio, que é contínuo em toda a reta, não tem problema nenhum. Quando o intervalo é fechado, basta olhar dentro do intervalo. Vocês esquecem os extremos do intervalo, tá? Então, para achar ponto crítico dessa função, basta fazer o quê? Qual que é a segunda etapa? Já que a derivada está definida para todos os pontos, basta olhar onde? Fazer isso aqui igual a 0. Tem um trem aqui no chat para mim? Menos 12, professora, não sei o que é isso. Ok. Quando que isso aqui é igual a 0? Quando 3x ao quadrado menos 6x é igual a 0. Aqui vocês podem fazer Bhaskara, vocês podem fatorar, vocês podem... Meninos, pode fazer o jeito que você quiser. Eu vou fazer um jeito que eu acho simprão. Colocar fator comum em evidência, né? Porque o 0 é uma raiz desse polinômio, não é? Sim? Então, eu posso colocar 3x em evidência. O que sobra? Sobra x e sobra 2, né? Sim? Sim. Quando que esse polinômio é igual a 0? Ou quando x é igual a 0, ou quando x é igual a 2, certo? Então, x igual a 0, ou x igual a 2. Pergunta. X igual a 0 é um ponto do domínio? X igual a 2 é um ponto do domínio? Então, de fato, esses são os pontos críticos, né? Que eles têm que ser ponto do domínio. Então, ok. Então, agora, o que é? Esse aqui é a primeira etapa, né? A segunda etapa diz o quê? Fala, você vai achar quem é f dos extremos e o f nos pontos críticos. Então, vamos lá. Eu que não quero gastar nosso tempo, que está muito precioso e voando, eu vou fazer uma cola, tá? Então, eu tenho que avaliar quem é a f nos extremos, ou seja, f no menos meio, f no 4, tá? E tem que avaliar quem é o f nos pontos críticos. Quem é f de 0 e quem é o f de 2. Vocês entendem a professora de fazer uma cola, né? Estou com liberdade poética nesse momento. Então, vamos lá. F de menos 2, menos meio, perdão. F de menos meio vai dar 1/8. F de 4 vai dar 17. Gosto desse número, mas é um número. F de 0 vai dar 1. F de 2 vai dar menos 3. Tá? Então, tá bom. Na prova, vocês teriam que avaliar esses pontinhos, mas a gente não quer perder esse tempo que é muito precioso. Tá bom. Essa é a etapa 2. O que a etapa 3 fala? Compara. Mas quem é o maior? Quem é o menor? Quem é o menor de todos da vida? Menos 3, né? Etapa 3. O menos 3 é o menor de todos. Depois vem quem? 1/8, né? Depois vem quem? 1. Depois vem quem? Esse número. Bom? O menor de todos da vida é o valor mínimo global, né? E esse aqui é o f de quem? F de menos 3, para dar menos 3 é o f de 2.
Esse aqui é o valor mínimo global, né, absoluto. Ou então, x igual a 2 é o número mínimo. Sim? Sim? O valor porque é o f da função. O ponto porque é o camarada lá do domínio. Tá? E aqui, esse número, então, que corresponde ao f de 4, ele é o valor máximo. E 4, x igual a 4, é o número máximo. Ou ponto máximo, tanto faz. Tá bem? Tá bem. Uma observação importante. O 4, ele está no interior ou ele está na fronteira do intervalo? Está na fronteira do intervalo, né? Ele é o extremo do intervalo. Então, entende que quando você fala de intervalo fechado, os máximos e mínimos podem ser os extremos dos intervalos? Sim? Por isso que é uma análise diferente, tá? Vocês vão perceber que para fazer gráfico em intervalo fechado é diferente de fazer gráfico em intervalo em domínio qualquer, tá? Por causa dessa sutileza de achar máximos e mínimos, tá bom? Bom, difícil um exercício desse? Não, tranquilo, né? E esse exercício aqui amarra essa parte. Aí, para introduzir o segundo round da nossa aula, que está voando, lembra da função cúbica, f de x igual a x ao cubo? Que a gente fez lá num passado distante. A gente pegou um intervalinho qualquer do domínio, com a menor do que b, e a gente usou o famigerado teorema do valor médio. O que dizia o teorema do valor médio? Existe um ponto C dentro desse intervalo, que a derivada nesse ponto pode ser escrito de acordo com essa expressão. Não é isso? Teorema do valor médio, concordam? Sim. A derivada dessa função, a gente já viu ela, que é 3x ao quadrado, independente do valor de x, ela é sempre maior do que zero, né? Só é zero quando x é igual a zero. Então, em geral, ela é maior do que zero. Se o a é menor do que b, a menos b é maior do que zero. A derivada em qualquer ponto do domínio é sempre maior do que zero. Então, isso aqui quer dizer que se a está à esquerda de b, quer dizer que o f de b é maior do que f de a. Ou seja, a função f é crescente, não é isso? Sim? Não foi isso que a gente concluiu lá, num passado distante? Tá. Mas a gente vai generalizar isso. Na verdade, isso aqui vai acontecer para todo sempre. Se uma função tem derivada em um intervalo, em um certo intervalo sempre positiva, a função naquele intervalo vai ser sempre crescente. Se a derivada da função é negativa em um intervalo, a função naquele intervalo ela é decrescente. Tá? Com isso a gente solta o segundo vídeo. Deixa eu só achar ele. 2 minutes. 4, essa é a 5, essa é a 5. Espera aí só um minutinho. Para de falar, menina. Pronto. Pode dar o play? Bom, segundo vídeo. Opa. Coisa aqui esquisita. Pode dar o play? Olá, pessoal. Neste vídeo, vamos continuar estudando a função primeira derivada de uma função f para obter algumas informações do seu gráfico. O primeiro resultado apresentado pode ser visto como uma das aplicações do teorema do valor médio. Seu interesse está no fato de nos permitir obter os intervalos de crescimento e de decrescimento de uma função f, analisando o sinal de sua derivada. Assim, dada uma função f contínua no intervalo fechado AB e derivável no aberto,
Se sua função derivada for positiva para pontos do aberto, então a função f será crescente neste intervalo. Agora, se a derivada da função f for negativa no aberto AB, então a função f será decrescente neste intervalo. Ou seja, os pontos do domínio aberto da função f, que possuem a derivada positiva, são pontos em que a função f é crescente. E os pontos em que a função derivada é negativa são pontos do domínio aberto de f que tornam a função decrescente. O que este resultado nos conta é que, para entender o crescimento e decrescimento de uma função contínua em um intervalo fechado e derivável no aberto, é suficiente estudar o sinal de sua função derivada. Um exemplo bem simples que ilustra esse resultado é a parábola f de x igual a x ao quadrado. Sua derivada é 2x, como sabemos. Para valores em que x é menor do que zero, 2x é negativo. E, portanto, a função f é decrescente. Para valores x maiores do que zero, 2x é positivo. E, portanto, a função f é crescente. Imaginem agora a seguinte situação. Não necessariamente uma função contínua é estritamente crescente ou estritamente decrescente, certo? Isso quer dizer que nas funções em que parte do gráfico é crescente e parte é decrescente, por exemplo, o ponto em que a função muda de comportamento é um ponto interessante. Agora, qual é a relação entre esse ponto e o ponto crítico? Para responder essa pergunta, temos o próximo resultado. O teste da derivada primeira nos diz o seguinte: dada uma função derivável f e um número crítico c, se a derivada da função for positiva para valores à esquerda de c e negativa para valores à direita de c, então c é um ponto de máximo local. Se a função derivada de f for negativa para valores à esquerda de c e for positiva para valores à direita de c, então c é um ponto de mínimo local. Agora, se a função derivada não muda de sinal à esquerda e à direita de c, então c não é extremo local da função. Podemos pensar, então, que o teste da primeira derivada caracteriza o número crítico, que é o candidato a ser máximo ou mínimo da função em extremos locais, a depender do sinal da derivada da função antes e depois dele. Caso a função derivada não mude de sinal, o número crítico não será extremo da função. Para ilustrar o teste da primeira derivada, temos as três figuras ao lado. Na primeira, o ponto x0 representa um ponto de máximo, uma vez que a função vinha com derivada positiva à esquerda e passou a ter derivada negativa depois de x0. Na segunda imagem, temos o ponto x0 como ponto de mínimo. Observe que, à esquerda de x0, a função derivada era negativa e, portanto, a função f é decrescente. Depois de x0, a derivada passa a ser positiva, o que faz com que a função seja crescente. Na terceira imagem, temos que a função derivada é sempre positiva. Logo, a função f é crescente.
Assim, x0 não é extremo local. Os dois resultados apresentados nesse vídeo sintetizam todas as informações que a função derivada de uma função possa nos proporcionar. E estas informações serão muito importantes para a construção do gráfico de f. Bom, ficamos por aqui e até a próxima. Bonitinho, eu tenho um orgulho desses vídeos, vocês não têm noção. É um trabalho, menina, mas fica bonitinho demais. Vamos lá, vamos fazer uma síntese, então? Que eu quero fazer um exemplo com vocês. Que agora a gente vai amarrar, né? Lembra que eu disse que a gente vai estudar a função derivada para concluir coisas sobre a função? É esse resultado lindo, maravilhoso. Que fala, se a derivada de uma função, que é derivável, claro, tem sinal positivo lá no interior, os pontos dentro, né, onde ela está definida, então a função f, nesses pontos, ela é crescente. É só a gente recordar do x ao cubo que eu fiz com vocês. E a demonstração desse teorema é usando o teorema do valor médio. É de fato, tá? E se a derivada é negativa, os pontos em que a derivada é negativa, a função ela é decrescente. A gente pode falar, ao invés de falar em intervalo fechado e aberto, a gente pode dar uma caracterização mais geral. A gente pode falar em intervalo i qualquer. Em um intervalo i da reta, intervalo aberto qualquer. Isso aqui a gente consegue estender, tá? Então, a f vai ser crescente em i. E se a derivada for negativa, em i, um intervalo qualquer, não precisa ser fechado, é isso que eu quero dizer, tá? Ela pode estar definida em intervalo aberto qualquer, tá bom? Poderia ser, inclusive, em todo o domínio, mas é que aqui a gente quer características locais, tá? Então, a função vai ser sempre decrescente. Logo, existe uma relação entre sinal da função derivada, crescimento e decrescimento da função, certo? Isso que a gente vai fazer. A gente vai analisar o sinal da função derivada para concluir em quais intervalos a função é crescente, quais intervalos a função é decrescente. Massa? Teste da primeira derivada. O que ele faz é o seguinte: qual é a relação, qual é a conexão que nós temos entre ponto crítico e ponto de extremo? Que é exatamente o que a gente estava comentando, né? Como é que eu vou achar, de maneira geral, que agora eu não estou particularizando em intervalo fechado, né? De maneira geral, como é que eu acho pontos de máximo e de mínimo de função? Pontos de máximo e de mínimo locais, tá? Lembrando que global é só quando a gente compara tudo. Então, eu estou pensando só em local. Como é que acha extremos de funções locais? Você pega um ponto crítico, tá? Aí você pega o ponto crítico e faz o seguinte com ele. Vai pegar o ponto crítico x igual a c. Aí você vai analisar o sinal da função derivada perto do ponto C. Pegar pontinhos perto mesmo. Se o sinal da função derivada for positiva antes do ponto C, se o sinal da derivada for positivo para pontos antes do ponto C, a função é crescente. E se para depois do ponto C a derivada tiver sinal negativo, a função f é decrescente. Qual que é a conclusão que a gente tira para x igual a c, só pensando nesse desenho aqui? Ele vai ser ponto de quê? Máximo, né? Ponto de máximo local. Concordam comigo? Só induzindo mesmo, eu estou induzindo vocês a concluir o que tem que ser concluído. Então, com isso, se a derivada ela é positiva à esquerda e é negativa à direita, então x igual a c, que é um ponto crítico, é ponto de máximo local. Tá? E esses são os desenhos que a gente vai fazer para fazer gráfico mesmo. Tá bom.
Agora, uma outra situação. Se um ponto crítico, à esquerda dele, a derivada tiver sinal negativo, a função está decrescendo, né? E se à direita a função derivada tiver sinal positivo, a função está crescendo. O que esse ponto crítico vai ser? Ponto de mínimo local. Eu estou com zero formalismo aqui, porque eu quero que vocês entendam a essência do negócio mesmo, tá? Beleza. Agora, que nem na função cúbica. Se o sinal da derivada não muda para x igual a c, para x antes e x depois, ou seja, se antes e depois a função derivada é positiva, ou antes e depois a função derivada é negativa, eu consigo dizer alguma coisa sobre esse ponto C? A função derivada não mudou de sinal. É o mesmo caso da função cúbica, né? X ao cubo. Em x para menor do que zero, como f de x igual a x ao cubo. F' de x é 3x ao quadrado. Para x menor do que zero e para x maior do que zero, a derivada não muda de sinal, né? Ela vai ser sempre maior que zero, concordam comigo? Então, um x igual a zero, que é um ponto crítico, a gente concluiu que ele não é nem ponto de máximo nem ponto de mínimo, não é? Exatamente por causa desse resultado. Porque como a função derivada não muda de sinal, ela está só positiva, a função ela é estritamente crescente. Então, aquele ponto que era um ponto crítico, ele não é nem ponto de máximo e nem ponto de mínimo, não é? Então, se o sinal da derivada, se a derivada não muda de sinal no ponto, perto do ponto, então esse ponto, ele é crítico, mas ele não é extremo. Exemplo, x igual a zero para a função cúbica. Massa. Sim? Sim? Amarrou? Então, amarrou. Vamos fazer um exemplo? Vamos fazer um exemplo. Minha mãe. Exemplo 27. Eu vou pegar f de x igual, lá das notas de vocês, tá? 4x ao quadrado mais 1 sobre x. Eu já adianto que esse exemplo é mais difícil, tá? Mas vocês não se preocupem, porque na aula que vem, com a teoria acumulada, a gente vai fazer mais. Depois, na próxima aula, a gente vai fazer bem detalhadinho, vocês podem ficar tranquilos, mas aqui eu quero dar um choquezinho, tá? Choquezinho. Pode ser? Então tá bom. Eu quero tudo o que a função primeira derivada pode me dar sobre essa função. Quero intervalo de crescimento, decrescimento, ponto crítico, ponto de massa, ponto de mínimo, eu quero tudo, tá bom? Então, vamos lá. Então, qual que é a primeira coisa que eu faço? Domínio da função, né? Qual é o domínio dessa função? Mãe, vamos. X diferente de zero, né? Todos camaradas diferentes de zero, né? Porque olhar essa função, bom, o domínio de uma função soma é o domínio da união. Esse aqui são todos os reais, mas esse aqui eu tenho que tirar o zero. Então, são todos os reais menos o zero, né? Então, são todos os reais menos o zero. Massa. Segundo passo, deriva. Qual é a derivada dessa função? 8x. Vocês já estão espertos para fazer rapidinho. Vou fazer rapidinho aqui. Que, ó, vocês tiveram um período de aprendizagem autônoma foi para acelerar a derivada, viu? Seus coraçãozinhos de Jesus. Vai, esconde a cara aí para eu ver. Como é que se deriva quociente? Derivada do de cima. O de cima é número, então a derivada é zero. Não tenho o que contribuir. Menos
o primeiro vezes a derivada do segundo. Qual que é a derivada de x? 1 sobre o segundo ao quadrado. Então, isso aqui é menos 1 sobre x ao quadrado. A gente já pode fazer isso rapidinho. Não é não? Estou fitando vocês, estou fitando. Massa. Então, é 8x menos 1 sobre x ao quadrado. Terceiro passo, qual é o domínio da função derivada? Não ouvi? E no chat? Qual é o domínio da função derivada? Reais menos o zero, que coincidentemente é o mesmo do domínio da função, não é não? E aí entra, tem algum ponto então na função derivada que não esteja no domínio da função? Não. Então, para achar ponto crítico, basta fazer o quê? Achar os pontos em que a derivada é igual a zero, não é isso? Então, quarto ponto, ponto crítico, ou número crítico. Não vou escrever, mas é isso que a gente falou. Como os domínios das funções são os mesmos, da função e da função derivada são os mesmos, basta olhar o zero da função derivada. Como é que você analisa o zero da função derivada? É o zero dessa função. Como é que eu analiso o zero dessa função? Bom, vamos juntar aqui para facilitar a vida. X ao quadrado dividido por 1, x ao quadrado vezes 8x, 8x ao cubo. X ao quadrado dividido por x ao quadrado, 1 vezes 1, 1. Então, basta olhar o zero da função 8x ao cubo menos 1. Por quê? Para isso aqui ser igual a zero, basta olhar o numerador igual a zero, não é isso? Sim? Então, basta olhar esse camarada aqui igual a zero. Ou seja, x ao cubo igual a 1/8. Quando você extrai raiz cúbica, só vai a parte positiva, né? Você não tem mais ou menos. Então, isso aqui é x igual a 1/2, porque raiz cúbica de 8 é 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Né? Raiz cúbica de 8, 2. Então, esse aqui é meu ponto crítico. Massa? Beleza. Agora, nós já vamos para analisar crescimento e decrescimento de função. Para analisar crescimento e decrescimento de função, e aí a gente já conclui crescimento e decrescimento. Com isso, a gente já conclui os pontos críticos, tudo isso, a gente já faz tudo junto, porque a gente vai usar o teste da primeira derivada, tá? A gente já vai amarrar tudo num item só. O que eu faço? Eu tenho que estudar a derivada, não é? Eu já tenho o ponto crítico, já tenho o domínio da função. Então, eu tenho que analisar o sinal da função derivada perto do ponto crítico, não é isso que é o teste da primeira derivada? Então, vem aqui e faço uma retinha. Tem várias maneiras de fazer esse estudo de sinal, tá? Eu vou dar uma só nessa aula, depois eu dou outra, e vocês escolhem o que vocês preferem. Tá. Quem é a função derivada? 8x ao cubo menos 1 sobre x ao quadrado. Aqui é o que está simbolizando o domínio da função derivada, tá? No domínio da função derivada, eu não tenho x igual a zero, né? Então, bolinha aberta, não é isso? Eu não tenho x igual a zero no domínio. Então, bolinha aberta no zero. E eu quero analisar o que acontece próximo do ponto crítico. Então, eu vou lá e boto o ponto crítico. Quem é o ponto crítico? Meio, né? Então, agora eu vou analisar o sinal dessa função, à esquerda de zero, entre 0 e meio, e à direita de zero. E aí eu vou concluir onde a função cresce, onde a função decresce, o que é ponto de máximo, o que é ponto de mínimo. É o teste da primeira derivada. Sim? Então, tá bom. Então, vamos lá, vamos pegar um valorzinho à esquerda de zero. Eu, que não sou boba nem nada, vou pegar tipo menos 1. Vou analisar a derivada nele, para saber se a derivada é positiva ou é negativa. Quando eu faço menos 1 aqui, dá x ao cubo, dá menos 1, com vezes 8, menos 8, menos 8, menos 1 sobre 1.
Independente disso aqui, o sinal disso aqui é negativo, não é isso? Se a derivada é negativa, a função está decrescendo. Sim? Agora eu vou pegar um camaradinho aqui entre 0 e meio. Tipo 1/4. Saudades. Tipo 1/4. Aí eu venho aqui e substituo aqui na função derivada. 8 vezes 1/4 ao cubo, menos 1/1/4 ao quadrado. Esse sinal aqui, para mim, tanto importa, né? Não preciso nem calcular isso, vai ser sempre maior que 0. Eu quero só o sinal, tá? Eu não quero o valor, quero só o sinal. Raciocina comigo. 4 ao cubo dá 16 vezes 4. 16 eu cancelo com esse 8 aqui, não cancelo? Então, fica aqui embaixo 2 vezes 4, que é 8. Estou fazendo rápido mesmo, mas tudo bem. Aí, menos 1 sobre um troço que é positivo. Esse camarada aqui é positivo. 1/8 menos 1 é negativo, né? Porque 1/8 é menor do que 1. Então, esse quociente é negativo. Se o quociente é negativo, a função derivada é negativa. Se a função derivada é negativa, a função está decrescendo. À direita de meio, eu que não sou boba, vou pegar tipo 1. Não sou boba. 8 menos 1 dá 7 sobre 1 maior do que 0, certo? Se a derivada é positiva, a função está crescendo. Qual que é a conclusão que a gente tem aqui desse desenho lindo, maravilhoso? Eu vou lá para o quadro 2 para escrever, para não ficar sufocado, tá? Aí vocês falam para mim. A função é crescente onde? De menos infinito até... Não, crescente, ela é de meio para frente, né? De meio para frente. Certo? Onde que a função decresce? De menos infinito até 0, mas lembra que o 0 não está no domínio, então é bolinha aberta. Menos infinito até 0, união com 0 até meio. Tudo bolinha aberta, né? Sim? Tudo bolinha aberta. Então, eu tenho os intervalos de crescimento e decrescimento, tá? X igual a 0 é um ponto que está fora do domínio. Então, ele nem é máximo, nem é mínimo, ele é nada. Ele está fora do domínio. Mais meio, ele está no domínio. O teste da primeira derivada diz que ele é ponto de mínimo local. E x igual a meio é mínimo local. Como ele é um único mínimo local, a gente já conclui que ele é o mínimo global, né? Ele é o único, não tem mais ninguém, não é? Só tem ele nesse rolê, que é global. Difícil? Fácil. A gente vai adequando estratégias que são melhores para estudar o sinal da função, tá? Algumas a gente consegue olhar em mais partes. É que essa daqui, como o x² não interfere no sinal, dava para fazer direto, tá? Mas ele é mais elaboradinho mesmo, tá? Mas essa sacada de tirar os pontos do domínio, isso precisa ficar bem atento. Tem que tirar os pontos que não estão no domínio para analisar, porque não faz sentido, né? Se não está no domínio, não faz sentido analisar, tá bom? Então, como é que está aqui no chat? Porque na decrescente não é menos infinito até meio. Porque o 0 está fora do domínio, né? Certo? Então, não faz sentido falar nada em 0. 0 está fora do domínio. Então, a função cresce ou decresce fora. Né? O x igual a 0 não é um ponto do domínio. Então, você tem que tirar ele. Tá bom, Jordano? Sim? A gente tem que tirar os pontos que não estão no domínio. Se não está no domínio, não faz parte. Tá? Ficamos por aqui? Fiquem bem, se cuidem. Sexta-feira temos mais conteúdo, tá?
Sexta-feira vai ser o teste, vai ser estudo da segunda derivada, mas esse conteúdo aqui para a primeira derivada é o que a gente mais vai usar. Vai ter um equivalente do teste da segunda derivada também, mas na prática esse aqui é bem mais eficiente. Professora, a senhora pode fazer mais um exemplo para ver se é crescente ou decrescente? Luan, eu te prometo que aqui agora a gente está meio apertado de tempo. Eu te prometo, é verdade, tem mais 15 minutos, eu posso fazer sim. Quem quiser ficar, fica. Quem não quiser ficar, pode ir. Beijos. Vou fazer mais um exemplo. Função crescente e decrescente. Ah, tem um aqui mais para frente que é legal. Na 17, não. Quer ver? Exercício. Vamos ver o 22. 22, 18, 19. 18, 19. Eu poderia tirar da cabeça, mas eu já estou meio exaurida para ficar tirando coisas da cabeça, tá? Então, eu acho mais fácil a gente olhar no que já tem mesmo. Ah, ótimo. Ótimo, ótimo. Achei uma ótima aqui. Vamos pegar esse polinômio aqui. Exercício, exemplo 25. Exemplo 25. Vamos lá. F de x igual 3x à quarta, bem um polinominho. 3x à quarta menos 4x ao cubo menos 12x ao quadrado mais 5. Quem é o domínio dessa função? Todos os reais, né? A gente não tem problema nenhum em lugar nenhum. Função polinomial lindinha. Fofo. Então, primeiro, domínio da função são todos os reais. Segundo, segunda coisa a gente faz o quê? Deriva. Quem é a derivada dessa função? Não ouvi? 12x ao cubo 12x ao quadrado menos 24x. Okay. Quem é o domínio dessa função? Sem problema nenhum, né? O domínio da função é igual ao domínio da sua derivada. Se o domínio da função é igual ao domínio da sua derivada, como é que se acha ponto crítico? Basta igualar a zero, né? Então, tá bom. Então, quarto passo, que é ponto crítico. Isso porque o exercício pediu só crescimento e decrescimento. Você tem que fazer tudinho. Aham. Aham. Isso porque eu estou pulando aqui a escrita da justificativa que a gente só vai analisar quando a derivada é igual a zero, que a gente precisa explicar. Aham. Então, tá bom. Quando que a derivada é igual a zero? Quando esse bonitinho aqui é igual a zero. Vamos facilitar a nossa vida nesse negócio? Dá para colocar 12x em evidência, não dá? Então vamos. Então é 12x que multiplica x ao quadrado menos x, certo? Pus 12x em evidência, menos 2, né? Se fizer o produtinho aqui, volta para cá, correto? Então tá, beleza. Aqui dentro, eu tenho um polinômio de grau 2. Para eu fatorar ele, eu preciso achar as raízes. Para eu achar as raízes, eu faço ou Bhaskara. Vocês vão fazer soma em produto, então eu também vou fazer, tá? Tá achando as raízes dele. A soma tem que dar menos b, né? E o produto tem que dar menos 2. 2 e 1, não. 1 e 1, menos 1, menos 1. A soma entre eles. Ih, menino, não deu não. Aí tem que aparecer um meio aqui. Se eu colocar 2 e 1, vai ser 2 e 1.
Agora, para dar positivo, isso. Pronto. Sim? A soma dos dois dá 1 e o produto entre os dois dá menos 2. Massa. 12x, x mais 1, x menos 2. Massa? Não é isso? Estou errando conta, não? Vocês têm que ficar atentos. Beleza. Então, quem são os pontos críticos? X igual a 0, x igual a menos 1 e x igual a 2, não é isso? São os pontos críticos? Vou até introduzir uma notação aqui. Então, os pontos críticos serão 0, menos 1 e 2. Bom? É porque vocês vão ver quando a gente começar a fazer muita coisa, é bom ir deixando mais em destaque, sabe? Senão a gente se perde. Perde mesmo, faz parte da vida. Então tá bom. Dito isso, agora para a gente achar ponto de máximo e mínimo, crescimento e decrescimento, que é usar o teste da primeira derivada, a gente precisa analisar o sinal dessa função bonitinha, não é? Como é que eu vou analisar o sinal dessa função bonitinha? Eu vou analisar o sinal dela próximo dos pontos críticos, não é isso? O teste da primeira derivada é isso. Então, vem cá. 5. Agora eu quero crescimento, decrescimento e pontos de extremo. Beleza. Eu vou separar essa função em 3 outras. Dá para fazer de várias maneiras, como eu disse, mas eu vou separar em 3 outras. Vou separar 12x, vou separar x menos 1 e vou separar x menos 2, tá? Então, e aí eu vou olhar para o produto entre elas. Ok? Sim? Bom, quem são os pontos críticos? Eu boto todos eles aqui. 0, menos 1 e 2. Menos 1, 0 e 2. Menos 1, 0 e 2. Essa função 12x, quando x é maior do que 0, ela é positiva, não é? Então, à direita do 0, ela cresce. Ela cresce, e à esquerda do 0, ela decresce. Ou então, vocês podem até pensar assim, vamos pensar em jogo de sinal. Quando x é maior do que 0, ela é positiva. Quando x é menor do que 0, ela é negativa. Massa? Sim? Para x mais 1, tá? Quando x é igual a menos 1, isso aí é 0. Quando x é igual a 0, a função é positiva, não é? Quando x é tipo menos meio, a função ainda é positiva, concordam comigo? Então, aqui ela é positiva e vai ser para todo sempre para lá. E à esquerda de menos 1, tipo menos 2, ela é negativa, concordam? Sim? Massa. O mesmo acontece com essa, né? Para x à direita de 2, ela é positiva, tipo 3. Para x tipo 0, ela é negativa, né? Para x tipo 1, ela é negativa também. Então, a esquerda depois vai ser só negativa. Porque lembra, isso aqui são funções lineares, ela não vai mudar de comportamento. Sacou? Não vai mudar de comportamento. Ou ela é uma retinha assim, ou ela é uma retinha assado. E o que acontece para esses pontos para lá, vai acontecer para cá. Vocês poderiam ter pensado isso aqui como são retinhas mesmo. Enfim, mas a função derivada é o produto disso tudo. Lembra de mais com mais dá mais, menos com menos dá mais? Nós vamos fazer isso aqui. Juro para vocês. Juro mesmo. Função derivada. Vem aqui, cato todos os numerozinhos. Menos com menos, menos, menos com menos, menos, menos. Menos, né? Mentira. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Então, aqui é menos. Se é menos, é isso aqui. Tá, bota menos. Isso, menos. Vou fazer assim, para ficar destacado. Menos com menos, mais. Menos com mais, menos. Menos com menos.
Nossa, obrigada, gente. Mais com mais? Mais com menos? Olha que vocês estão acordados. Mais com mais? Mais. Mais com mais? Aí, isso aqui é o sinal da função derivada, não é isso? Aí, se eu tenho menos 1, 0 e 2. Se a função derivada tem sinal negativo, a função f é decrescente. Se a função derivada tem sinal positivo, a função f é. Se a função f' tem sinal negativo, a função é. Se a função tem sinal positivo, a função é. Esse aqui vai ser ponto D mínimo. Esse aqui vai ser ponto D máximo. Esse aqui vai ser ponto D mínimo. A função cresce onde? Do aberto, de menos 1 até 0, união com 2 até mais infinito, certo? A função decresce onde? De menos infinito até menos 1, tudo aberto, e de 0 até 2, aberto. Difícil. Tá ficando legal, né? Eu entendi também, tá ficando legal. Agora a gente pode finalizar. Vocês querem que termine isso? Que escreva bonitinho? Todos os reais. Não esqueçam, por favorzinho, não esqueçam. A lista de exercícios vai até domingo, né? A gente vai ter aula sexta-feira de conteúdo, tá bom? E outra coisa, o estudo dirigido fica aberto até domingo também, tá bem? Podemos finalizar? Foi massa, né? Achei massa a aula também. Que bom, meu povo. Então, fiquei bem. Até sexta-feira, nesse bate-horário, nesse bate-local. É isso, vamos fazendo as listas de exercícios, qualquer coisa estamos aí. Um abraço, fiquem bem, bom descanso. O que você achou da aula de hoje? Ainda ficou com dúvidas? Procure os monitores do projeto. Eles estão prontos para ajudar. Aproveite todos os nossos recursos. Acesse a sala de aula do Moodle e assista aos vídeos. Bons estudos e até logo!